Irmãos, isso é bom para assustar um pouquinho, né? Paz do Senhor para os irmãos que estão em casa também, nos acompanhando, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração. E eu quero continuar falando um pouco mais sobre a vontade de Deus e depois vamos entrar nos tipos de orações. Tá bom? Vamos orar, vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pelo dia que passamos. Meu Deus, e te bendizemos, porque o Senhor nos guardou, nos livrou. E agora, no nome santo e glorioso de Jesus, meu Deus, visita os nossos corações. Nos dê uma bênção no aprendizado da Tua palavra, que sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, para continuarmos nessa jornada, ó Deus, na qual o Senhor tem nos chamado. Nós te agradecemos porque pela morte de Cristo Jesus, nós somos comprados e resgatados da nossa vã maneira de viver, e hoje nós vivemos para o Senhor. Meu Deus, fala conosco, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Só coloca o último slide da semana passada, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós começamos a falar um pouco sobre isso. O último slide. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, Romanos 12. Aí. Paulo aqui fala sobre conhecer a boa e agradável vontade de Deus, que é o versículo 2. Eu só queria dar uma passada rápida aqui com os irmãos, e daqui nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 7 em diante. Mas aqui, nós falamos sobre isso aqui domingo, o que é o culto racional. Primeiro é apresentar as nossas vidas aqui, é o que a Bíblia está dizendo, como sacrifício vivo e o culto racional. Culto racional é um culto lógico, é alguma coisa feito dentro da razão, dentro da lógica humana. Ou seja, eu não posso apresentar um culto a Deus que não corresponde com a lógica da minha vida. Ou seja, eu vivo uma coisa e quero cultuar outra. Eu cultuo uma coisa, mas vivo outra. É o que ele está dizendo aqui, eu não posso viver assim. Ou seja, o culto racional não é só o ajuntamento aqui agora, à noite. A gente comete um erro de dizer assim, não, eu vou na igreja prestar culto, eu vou na igreja participar do culto, eu vou na igreja fazer um culto. Não. Pessoas que têm esse entendimento, eles estão entendendo errado. Estava conversando agora aqui com o doutor Zé Geraldo, a gente estava falando sobre isso. O que é o culto? Todo dia, toda hora. Então, é por isso que, quando a gente reúne aqui como hoje, é um momento de cultuação em conjunto, é a igreja junta. Nós precisamos disso. Nós precisamos de congregar. Foi Cristo quem criou a congregação, a igreja. Mas eu não posso entender que é só hoje que é o culto, o nosso culto é quarta, sábado, domingo. Não. Nosso culto é todo dia. Todo dia eu preciso prestar um culto racional, um culto lógico. O que é isso? O dia inteiro eu estou cultuando. O dia inteiro eu estou falando com Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou glorificando a Deus. Nas minhas palavras, na roupa que eu visto, na minha maneira de viver, no meu comportamento, nas minhas atitudes, em tudo. As crianças estão aprendendo sobre isso. E o versículo que elas estão usando é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, a partir do momento que eu acordo, até quando eu estou dormindo, eu estou cultuando. Os irmãos conseguem entender isso?
Então isso é culto racional, isso é culto lógico. Sabe aquela pessoa que na igreja ela é aquela pessoa que demonstra ser abençoada, aquela pessoa, e lá fora ela é outra pessoa. Aqui dentro ela é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, e lá fora é um demônio. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que a Bíblia está me ensinando. Então, o culto racional, o culto lógico, é o culto que é resultado do meu relacionamento com Deus. A maneira que eu me relaciono com Deus é o resultado, é o culto. Agora, só existe um meio de eu me relacionar com Deus, irmãos, oração. É eu conversando com Deus, é eu convivendo com Deus. É eu tendo amizade com Deus, é eu ouvindo a voz de Deus. Não tem outro jeito. Então, o culto racional é isso. Agora, no versículo 2, eu queria só chamar a sua atenção agora de uma maneira bem mais clara do que domingo, falei meio corrido. Ele vai usar aqui duas palavras que é conformar e transformar. Vocês conseguem entender que a raiz dessa palavra, dessas duas palavras, é a mesma forma? É conformar, transformar. A raiz é a mesma forma. Então ele está dizendo assim: não vos conformeis ou não tomeis a forma do mundo. Na língua grega, essa raiz é que é a mesma palavra de esquema. Ou seja, você entrar num esquema com o mundo, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Ou seja, isso aqui já é um confronto com o culto que eu presto a Deus, com a vida que eu levo, com a vida que eu tenho diante de Deus. Então ele está dando aqui uma ordem: não vos amoldeis. Então, meus irmãos, o que ele está querendo dizer com isso? Eu não posso pegar o culto e moldar o culto no esquema do mundo. Essa palavra aqui, no grego, ela é uma palavra que está sempre mudando. Ela não é uma palavra, ela não é um esquema que hoje é uma coisa e vai ser aquilo para sempre, não. Eu falei isso aqui domingo: o que foi pecado há 30 anos atrás, hoje não é pecado mais. Então hoje depende, né? É muito assim, você vai ver, hoje não, isso aí não é assim mais. As coisas mudaram, sim, mudou, mas Deus não, a palavra dele não. Então o que ele está querendo nos ensinar é que o nosso culto, ele não pode ser um culto moldado pelo mundo. Os irmãos estão vendo como que nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. As igrejas hoje, os pastores estão preocupados em copiar alguma coisa do mundo para atrair pessoas. Nós precisamos atrair mais jovens. Então o que vamos fazer aqui? Vamos fazer uma boate. Vamos fazer, os irmãos estão entendendo? E a gente corre o risco de pegar a oração e moldá-la ao mundo. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Então ele está dizendo: não vos conformeis, ou seja, não entrar no esquema. Há um esquema, e por trás desse esquema está o diabo. É a ação do diabo. E o esquema, o desejo do diabo é exatamente este: entrar na igreja, para poder transformar o culto racional, moldar o culto com uma coisa que parece tudo, menos culto. Parece uma sessão espírita, parece uma sessão de macumbaria, parece um show. Hoje existe esse negócio de show gospel, isso, aquilo, mas o que? O gospel entrou, tirou o culto tradicional, o culto congregacional. Só para os irmãos terem uma ideia, o que é uma igreja reformada, raiz mesmo, não tem instrumento. O louvor de uma igreja reformada é capela. Não existe instrumento na igreja reformada. Não existe. Mas o gospel veio e trouxe o instrumento junto e colocou dentro do culto. Né? A gente não tem condição, nós até estávamos conversando com alguns pastores de uma igreja realmente reformada. O culto deles não tem instrumento, é gospel, é capela, é vozes. Quando você volta na época, sabe onde que entrou o instrumento? Quando você estuda a história da igreja,
no quarto século em diante, quando Constantino, toda aquela história de Constantino, que ele finge aquela conversão, e ele pega o Estado e coloca dentro da igreja, o que acontecia? Como é que era o culto dos irmãos? Era um culto simples. Não tinha orquestras, não tinha grupo de louvor, não tinha coral, não tinha nada disso. O louvor, ele era congregacional. A igreja que cantava, a congregação que cantava. E não tinha separação de vozes, contralto, essas coisas, não tinha isso. Era toda a congregação, porque os irmãos não estavam preocupados com esse tipo de beleza, porque eles cantavam e louvavam com a alma. A gente só precisa de entender, meus irmãos, que os irmãos dos primeiros séculos não eram e não foram como os de hoje. Naquela época, quando alguém convertia a Cristo, ele pagava com a vida. Então, ele era crente de verdade. Ele não negava Cristo, nem diante da morte. Hoje, a pessoa nega por causa de uma roupa, nega por causa de um relacionamento, nega por qualquer coisa. A gente precisa entender que aqueles irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, no terceiro século, de 3 a 5% da população do Império Romano era cristão. Você sabe a quantidade de gente que era? E eram cristãos que convertiam e eram jogados nas arenas, crucificados, queimados vivos. Eram crentes realmente, mães que viam seus filhos irem para a morte e não negavam. E o louvor dessa igreja era o louvor da alma. Então eles não precisavam de orquestra, de afinação, não preocupavam com isso. Era um louvor de dentro da alma. Então a igreja reformada, a igreja da linha da reforma, era assim. Então o que hoje acontece? Aí, com a chegada na década de 80, 90, com a chegada do modernismo, o modernismo trouxe o conformismo junto. E junto com o conformismo veio o relativismo. Sabe o que é isso? O modernismo trouxe o conforme. Não, agora, a igreja conformou com o mundo. Junto com o conformismo veio o relativismo. O que é o relativismo? Esquema. Não, isso aqui é relativo. Não. Até hoje tem crente que fica perguntando para a gente, beber é pecado? Fumar é pecado? Adulterar é pecado? Essas coisas. O que é isso? Isso é relativo. Tem um pastor aí que está dizendo, várias pessoas dizendo que a Bíblia vai ter que ser reescrita. Porque ela já está ultrapassada. Não tem como mais. Hoje, isso é relativo. É relativo. Meus irmãos, na década de 70, por exemplo, os crentes da década de 70 não assistiam televisão, não tinham televisão em casa, não andavam de bicicleta, as mulheres não usavam calça. Era isso. Hoje é relativo. Hoje não, nada disso. Hoje é pecado mais. Nem sei também, nem era na época, mas os irmãos estão vendo como que a igreja ela foi abrindo as portas. Igrejas que eram radicais nisso, hoje abriu a porta para tudo. Porque o modernismo trouxe isso. A modernidade tem o seu preço. Então a igreja ela entrou no esquema. E com isso o culto ficou comprometido. Hoje a gente vê igrejas aí que são verdadeiros rituais. Quero falar um pouco mais disso mais para frente. Então ele fala assim, mas transformai-vos. A palavra transformar no grego é morfê, eu falei isso aqui com os irmãos, de onde vem a palavra metamorfose. A gente tem que entender que conformar é de fora para dentro, é uma transformação de fora para dentro, é só uma moldura. Os irmãos lembram o que Jesus falou com os fariseus, os publicanos? Vocês são igual um sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro podridão. Então isso que é o esquema do mundo. Então ele pega a igreja e amolda a igreja, é uma moldura bonita por fora, podre por dentro. Meus irmãos, a pregação do evangelho saiu dos púlpitos. Tem pastor aí dizendo que não precisa mais da Bíblia. Você não precisa da Bíblia mais, que a letra mata. Aonde que está aqui a morte da letra? As pessoas hoje estão descartando, a Bíblia já não é mais o centro. Cristo não é centro mais. E igrejas que estão ensinando pessoas a amarem mais a igreja do que a própria vida, do que a própria família.
Então, por que a Bíblia foi tirada dos púlpitos? Por causa disso aqui. Entrou dentro de um esquema. Isso é para atrair pessoas. Se tinha uma coisa que a igreja primitiva, a igreja da reforma não estava preocupada, é com o número. Porque, volto a dizer, converter naquela época, irmãos, era ir para a morte. Aceitar a Cristo naquela época era morte. Não é hoje. Né? Hoje, qualquer coisinha que o crente tem, a primeira coisa que ele fala é abandonar a Deus, essas coisas todas. Agora, transformar, essa metamorfose é de dentro para fora. Você pega uma lagarta, por exemplo, ela sobe e fica ali, garra, e ela começa a entrar numa metamorfose, de dentro para fora, até virar uma borboleta. Não é isso? A borboleta não vira borboleta de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso é metamorfose. E depois que ela vira borboleta, acabou. Ela é uma borboleta para sempre, até morrer. Então, volta lá, fazendo um favor. Conformar está em sempre mudança, muda todo dia, toda hora. O que era pecado não é mais hoje. Agora, a metamorfose acontece uma vez só. Os irmãos lembraram de alguma coisa ligada à metamorfose? Novo nascimento. E isso não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, é de dentro para fora. E isso aqui tudo está ligado ao culto. Então, culto não é só aqui agora. Sabe aqueles crentes que acham que ele vai aos domingos na igreja e está pronto, está bom? Ele acha que... Não, nós não viemos aqui prestar um culto. Nós não viemos aqui trazer um culto. Nós não viemos aqui participar de um culto. Não, a nossa vida é um culto. Todo dia, o dia inteiro, aonde eu estiver, as pessoas precisam ver Cristo em mim. Você quer saber qual que é a vontade de Deus na sua vida? Cristo. Jesus é a vontade de Deus para o homem. Deus deu o seu Filho. Então, está em Cristo. A vontade de Deus para mim está em Cristo. Está claro isso aqui, irmãos? Como eu conheço a vontade de Deus, eu preciso viver isso aqui todo dia. Todo dia. Agora vamos lá. Para Mateus capítulo 6, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos sobre oração ainda. Mateus capítulo 6, versículo 7. Tem uma versão aí, King James, no lugar de gentios aqui, ela vai falar pagãos, que é a mesma coisa. Mas eu quero mostrar essa palavra para os irmãos. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Aí nós precisamos entender agora o que é um pagão. Provavelmente deve ter alguém aqui dentro que seja pagão. Né? Então Jesus primeiro está dizendo assim, não usar de vãs repetições. Lá no livro de Atos, capítulo 17, Paulo chega numa cidade e há uma conversão grande de pessoas, inclusive de mágicos. Mágicos que tinham vários livros de magia, e eles queimaram todos esses livros. E chega até a dizer o valor desses livros, lá, acho que é 500 denários ou 500 talentos. É um preço absurdo, esses livros. Pessoas que realmente converteram. Pessoas que realmente abriram mão da magia. Pessoas que eram pagãos. O que era a cultura pagã? Por que Jesus usa essa expressão aqui? Porque a cultura pagã da época, eles diziam exatamente isso aqui. Eles achavam que quanto mais eles repetissem, na muita repetição das orações deles, aquele Deus se submetia à vontade deles. Então, por isso que havia muitas repetições. Quanto mais ele repetia, mais aquele Deus estava sujeito à vontade dele. Aí Jesus vai usar essa expressão aqui, não sejam como eles, que imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Então, meus irmãos,
O primeiro tipo de oração que a gente precisa correr dele é a oração de um ritual, ritualística. Sabe aquele negócio de como a pessoa não tem tanta intimidade com Deus, não tem uma vida com Deus, ela não cultua Deus, o seu dia não foi um culto para Deus. Aí a gente faz uma reunião, por exemplo, aí temos que orar no início, orar no meio da reunião, orar durante a reunião e orar depois da reunião. Isso é só um ritual para Deus. Nós acabamos fazendo exatamente igual os pagãos, que nós achamos que nós precisamos. É como se a oração perdesse o valor, como se a oração envelhecesse. Vamos renovar a oração aqui, irmãos. Aí ora tudo de novo. Aí tem um período, ora para terminar aquele período, aí você vai, vamos renovar a oração de novo. Aonde está isso na Bíblia? Então Jesus aqui está ensinando exatamente isso, que os pagãos faziam isso. Porque eles achavam que quanto mais eu repito, mais aquele Deus a quem eu estou pedindo se submete à minha vontade. E hoje, o que os crentes estão fazendo? A mesma coisa. Eles acham que por muito falar, por muito repetir, aquele Deus acaba fazendo a vontade deles. E na oração do Pai Nosso, o grande núcleo dessa oração, ela na verdade toda é um bloco, mas o centro dela é: seja feita a tua vontade. Aí que é o problema. Então por isso que Jesus, antes da oração do Pai Nosso, ele entra com isso aqui, ó. E quando ele falou isso aqui, na época todo mundo entendeu. Porque existia uma cultura pagã no meio, que dizia que nós temos que repetir, 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 porque fazendo assim, aquele Deus se submete à minha vontade. E hoje os crentes se acham a mesma coisa. Meus irmãos, então, essa oração de ritual, de repetição, na verdade é só um desejo de autocontrole que o homem quer exercer sobre Deus. E vamos ser sinceros, hoje, na atualidade, Deus deixou de ser Deus para muitas pessoas. Deus agora é servo, Deus é escravo. Ele tem que fazer a minha vontade. Aí eu começo a usar repetições. Não só na fala, mas dentro de um ritual. Eu começo a criar rituais para Deus fazer a minha vontade. E eu quero que o céu se submete à minha vontade. E nós erramos muito nisso. Versículo 8, logo em seguida, Jesus vai falar aqui por que eu não preciso usar de vãs repetições. Versículo 8. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade antes mesmo de lhe peçais, ou que faça algum pedido. O centro disso aqui, meus irmãos, está Jesus mostrando Deus como nosso Pai. Então, o vosso Deus, que é vosso Pai, conhece as vossas necessidades. Vocês não precisam ser como eles. Eu não preciso criar um ritual para conversar com Deus. Será que o meu filho precisa disso? Então ele vai usar aqui de cara já a figura paterna. Ele está entrando com a figura paterna. E no capítulo 7, um pouco mais aqui à frente, ele vai falar mais claro ainda: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito, se o pedirdes. Lucas fala do Espírito, Mateus já fala tudo o que pedirdes. Então ele já entra aqui com a figura paterna. Meus irmãos, a figura paterna é algo extraordinário. De cara ele já fala: vós que sois maus. Agora, e Deus? Então, por que ele já entra aqui com a figura paterna? Porque só pode orar o Pai Nosso quem é filho. Quem não é, não pode. Porque existem pedidos ali dentro da oração, meus irmãos, que só pode fazer quem é filho. Quem não é, não pode. Então, de cara, ele já está falando isso aqui. Então, por que eu não preciso ficar usando essas repetições, ritual, ficar inventando frases, palavras de efeito, mudar o tom de voz, procurar uma hora para falar com Deus? Não, não tem nada disso. Ele é nosso Pai. De cara ele está falando isso aqui. Então eu não preciso ficar com esse negócio que eu preciso renovar a oração, oro antes, oro depois. Sabe esses crentes que precisam desses rituaizinhos?
porque acham que não, porque ele não conseguiu ver ainda que Deus é Pai. Ele só conseguiu ver que Ele é Deus. Meu irmão, nós precisamos de entender uma coisa. Lá em Isaías 64, versículo 6, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Está falando de nós. Sabe o que ele está querendo dizer ali, Isaías? Que qualquer coisa que eu faça de bom, ainda está ruim para Deus. De tão santo que Ele é. De tão santo, não adianta. Não adianta, eu vou tentar fazer, eu quero fazer. E o meu dever, sabe qual que é? Filipenses 3,13, é continuar, é querer fazer. Eu sei que eu não vou agradar a Deus. É impossível alguém agradar a Deus. É impossível. Só Jesus agradou. Lembra disso? Isaías 53:10. E agradou a Deus Moê-lo. Deus se agradou de ver aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Eu quero abrir um parênteses aqui já para anunciar. Dia 9 de julho, nós vamos ter uma palestra aqui com o doutor Zé Geraldo Mercante sobre a crucificação. Aí nós vamos aprender a cantar Rude Cruz, de verdade. Porque a gente lê, né, que Jesus foi pregado na cruz, né? Parece aquela cruz bonitinha lá no alto do monte. Nós vamos ver com detalhes, numa visão da medicina de um médico, o que é a crucificação. Então, meus irmãos, Deus agradou. Jesus foi o único que agradou. Nós não vamos agradar. Nós não vamos conseguir, mas não podemos parar de tentar. Ele é o nosso Pai. Então, a primeira coisa, nós não podemos repetir. Ele é nosso Pai. Então, quando você for orar, não fique inventando coisa, não. Fala com Ele. Você está conversando com o seu Pai. Eu não preciso criar chavões, criar rezas, palavras bonitas. Seja você. Seja você. Não tente inventar uma oração como fosse um ritual. Sabe, quando eu falo de ritual, não estou criticando ninguém, irmãos, e nem quem faz. Só não vejo na Bíblia nenhum apoio para isso. Corrente de oração. 7, quarta-feira. O problema da corrente de oração é que nós vamos fazer aqui 7, quarta-feira. Quando chegar na quinta, você não pôde vir, quebrou, você tem que voltar lá na primeira. A pessoa acha que se ela fizer 7 quarta-feiras, Deus vai atender ela. E a Bíblia não fala isso, Jesus não falou isso. Ele só está falando para eu não se assemelhar aos pagãos, não usar de vã repetições, não preciso disso. Eu só preciso crer numa coisa. O meu Deus, que é o meu Pai, sabe de tudo que eu preciso, então eu vou falar com Ele. Ele já sabe, mas eu vou falar com Ele. E isso não é ficar usando vã repetição, é relacionamento. Meus irmãos, se você prestar atenção em toda a Bíblia é montada em cima de relacionamento. Deus cria Adão e Eva. O que Deus fazia com os dois lá no Éden, todo dia, na viração do dia? Relacionamento. Conversava. Até o dia que Deus chegou lá e perguntou: Adão, onde você está? Não, eu ouvi a sua voz no jardim e eu tive medo e escondi, porque estou nu. Quem te fez saber que você está nu? Conversa. Relacionamento. Depois, ele conversa com a mulher. Por que você comeu? Conversa com a serpente. Relacionamento. O tempo todo Deus está se relacionando, falando. Tem um texto que eu acho extraordinário na Bíblia, João 4, o capítulo todo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele chegou no poço de Jacó, os discípulos foram para Samaria, todos eles comprar pão, ficou Jesus sozinho. A mulher chega, toda aquela história. Jesus não operou ali nenhum milagre. Não curou cego, aleijado, não transformou. Ele podia estalar o dedo do balde, descer e subir sozinho, se ele quisesse. Na verdade, ele nem precisava de água, se ele quisesse. Mas ele pediu para ela. E ali ele desenvolve uma conversa. E ela foi colocando para fora os problemas dela. Foi colocando. Até que chegou uma hora que ela larga o cântaro nos pés dele, corre na cidade, chama todo mundo, converteu uma cidade inteira. Através de um diálogo. Então, meus irmãos, toda a Bíblia, ela é construída em cima de relacionamento. Deus quer muito conviver comigo e com você.
mas é uma relação de amigos realmente. Não é uma coisa de padrasto e filho, não. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que dentro da vontade de Deus existe não, como a gente fala para os nossos filhos. A gente fala sim e fala não para os nossos filhos. São coisas que eles pedem, a gente fala não. Tem coisas que eles pedem, a gente fala sim. Tem coisas que eles nem pedem e a gente dá. Deus age da mesma forma. Então, meus irmãos, Ele é o vosso Pai. Eu preciso crer nisso. Quando eu ajoelho para orar, eu estou ajoelhando diante do meu Pai. Eu vou falar com o meu Pai. A questão de ajoelhar, que eu já falei com os irmãos, né? Na quarta-feira passada, você pode orar deitado, sentado, andando. Ore. Lucas 18:1, orar todo o tempo. Fazer troca, tipo de oração que é com troca. Senhor, se o Senhor me der esse emprego, eu prometo. Não promete nada para Deus, irmão. A Bíblia não nos ensina a prometer nada para Deus. Não tem nada em nós que chama a atenção de Deus, nada. O que tem em nós que chama a atenção dele é o seu Filho. Jesus, o seu Filho, chama. Deus ouve o seu Filho. No batismo de Jesus, lá nas águas, houve uma voz que diz do céu assim: esse é o meu Filho em quem me comprazo, a Ele ouvi. Deus, Ele ouve o Filho, e Ele nos manda ouvir o Filho, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus ouve a Ele. Não é porque eu estou na igreja, eu sou crente, eu prego, eu canto, que Deus está satisfeito comigo. Não, é por causa do seu Filho. Todas as nossas justiças é como trapo de imundícia. Os irmãos sabem o que é trapo de imundícia? Naquela época, os leprosos, eles usavam em cima da lepra. Você já viu aquela faixa quando tem uma ferida e enfaixa aquilo? Aí você tem que ir lá para trocar aquele curativo, está aquela faixa cheia de pus, de sangue pisado, aquela coisa, pedaço de carne podre. Isso é trapo de imundícia. Então, a nossa justiça diante de Deus é isso. Agora, a justiça dele é santa e boa e agradável. Então, meus irmãos, o que nos atrai aos olhos do Pai é o Filho dele. Jesus é o Filho legítimo de Deus. Nós somos co-herdeiros, nós somos adotivos em Cristo Jesus. Pode passar o versículo 9. Vai no versículo 10. Que tem muita coisa no Pai Nosso, mas no 10 venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você entende que, como no céu, a vontade de Deus já é feita. Agora, ela precisa ser feita aqui na terra? É o que Jesus está ensinando aqui. Agora, você já parou para pensar o que é a vontade de Deus? Nós acabamos de estudar na quarta-feira um pedaço hoje que a vontade de Deus, eu preciso conhecê-la. Para eu orar segundo a vontade de Deus. E para eu conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer Deus. Eu tenho que saber quais são as suas vontades. O que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer, o que Ele não quer. Qual que é a proposta dEle para mim, qual que é a vontade dEle para mim. Então, seja feita a sua vontade. Sabe aquela oração que você faz de manhã e o problema continua ali de tarde? No outro dia que está lá? Vocês querem ver um exemplo? Jesus, ele, nos evangelhos, né, todos os evangelhos tratam isso, ele orou no Getsêmani a sua última oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não. Não vou passar de você esse cálice. A prova de que foi não, que ele morreu na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, até o não de Deus é um benefício. A Bíblia diz que, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 8 em diante, que a correção, no momento, ela produz até ira, mas depois a gente vê os benefícios da correção. Então, no não de Deus para Jesus, nós hoje estamos aqui salvos.
Nós somos comprados da morte para a vida, do inferno para o céu, da luz para as trevas. Nós nascemos de novo, porque Deus falou não para Jesus. Então é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Então nós precisamos entender isso, que eu não posso ficar tentando fazer barganha com Deus. Não faça promessas para Deus. Se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Não faz isso. Isso é tentar ganhar Deus com troca. Deus nunca agiu assim. Deus, ele não age sobre coação. Deus não age sobre troca, sobre ameaça. Não faça isso. Quem age assim é o diabo. É o diabo que age com troca. Se você prostrar, eu vou te dar isso. Se você fizer isso, eu te dou isso. É troca. Deus, ele não age assim. Então, na nossa oração, nós temos que fugir disso. Nós não podemos achar que eu vou oferecer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa para mim. Não. Meus irmãos, Deus faz tudo segundo a sua graça, segundo a sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele não faz nada movido por emoções. É por isso que eu não preciso mudar a voz. Eu não preciso fazer cara de dó, de choro para Deus. Não, seja eu, seja você. Eu preciso ser eu mesmo. Deus conhece o meu coração, o meu interior. Deus sabe quem está falando com Ele. Deus sabe disso. Outra coisa que nós temos que fugir na oração é de tentar oferecer sacrifícios para Deus. A oração não pode ser um sacrifício para nós. Oração é diálogo, é conversa, é relacionamento do homem com Deus, do filho com o Pai. Meus irmãos, Deus ama tanto o relacionamento que Ele está todo aqui dentro da oração do Pai Nosso. Jesus já começa dizendo assim, quando orares, orarei assim, Pai nosso que estás no céu, nosso relacionamento, família. Depois Paulo escreve isso lá em Efésios 3,14 em diante, por essa causa me põe de joelho perante o Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma nome. Agora, meus irmãos, a vontade de Deus na terra, porque no céu ela já é exercida. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que toda vez que a vontade de Deus é exercida na terra, a terra vira céu. Porque aonde a vontade de Deus é aceita e exercida, aquele lugar vira céu. Aonde a vontade de Deus encontra lugar, aquele lugar vira céu. Então o céu, nós podemos entender claramente que não é simplesmente um lugar. Eu sempre falo isso aqui, Jesus, antes de morrer, ele falou assim, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que no céu está e que do céu desceu. E ele estava na terra quando ele falou isso. O que Jesus estava dizendo é que não existe céu sem Ele. Não existe. O céu é Ele. Ele é o céu, desde que a sua vontade seja feita. Então, se a vontade de Deus é feita na minha vida, meus irmãos, o céu se estabelece na minha vida. Aí é por isso que João, depois 14, 23, estiver enganado, ele vai dizer assim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Se eu amar as suas palavras. Ele diz assim, 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você já parou para pensar o que é isso? Ele está prometendo que ele e meu Pai, eu e meu Pai. Agora, interessante que aqui ele não fala assim, vosso Pai, não, ele é meu Pai. Para ficar bem claro, mais uma vez, ele é o Filho. Nós somos resgatados por Ele, nós somos adotivos em Cristo Jesus. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Agora eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada, templo. É por isso que o culto, meus irmãos, não é só aqui, é o tempo todo. Porque nós somos morada, nós somos templo de Deus, nós somos casa de Deus. Então, não faça sacrifícios, não tente
ficar inventando coisas, né? Vou fazer 7 madrugadas, vou orar só de madrugada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ore o tempo que você pode orar. Ore só que você precisa orar. O que a Bíblia me aconselha é que eu ore o tempo todo. O tempo todo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Tenho que orar sem cessar. É o tempo todo, né? Lucas, o dever de orar sempre e nunca desmurecer. Agora, é errado eu pedir a mesma coisa para Deus? Não, não é. A salvação de um ente querido, por exemplo. Não. Isso não é vã repetição. A vã repetição, volto a dizer, é você querer exercer o seu domínio sobre Deus. É você querer que Deus faça a sua vontade. É porque Jesus logo em seguida vem com o Pai Nosso. Faça a tua vontade. Então, meus irmãos, nós não podemos tentar querer fazer troca com Deus, fazer sacrifícios. Não precisa dessas coisas, né? Vamos fazer um caminho aqui de sal grosso e você vai andar de joelho, você vai fazer isso, fazer aquilo, você vai... sabe aquelas ameaças que a gente escuta assim? Você sabe por que você está passando por isso? Eu já ouvi isso, irmão. Dentro da igreja, alguém virou para mim e falou assim, você está passando isso porque Deus está cobrando de você, você está em pecado. Sabe aquelas outras bobagens que as pessoas falam assim, você está passando dificuldade é porque você não está dando dízimo, o diabo está comendo a sua lata. Meu irmão, o diabo come arroz? O diabo come feijão? Então eu vou dar o dízimo para Deus encher a minha lata. Não. Isso é querer fazer barganha com Deus, troca com Deus, e na oração mesma coisa. Então não tente inventar coisa que você não vai conseguir fazer. Faz o que você pode fazer, que é orar. Aqui agora, do jeito que nós estamos assentados, o que é que te custa? Vou dar um exemplo para os irmãos. Talvez você passou o dia na correria, né? A gente precisa parar de achar que, Senhor, te agradecemos por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Achar que isso é oração. E não, você orou hoje? Orei para tomar café, orei para almoçar. Isso não é oração não, irmão. Então você passou o dia inteiro e não conseguiu. Aí você chegou aqui um pouco mais cedo, senta ali e vai orar. Você entendeu a oportunidade que você está tendo? Aqui agora, você não precisa fazer nenhum movimento extraordinário. Não, só fechar os olhos e falar com Deus. No seu coração, na sua mente, você está falando com o seu Pai. Então ore, ore. Meus irmãos, a oração, o principal objetivo dela, o que Jesus está ensinando o tempo inteiro é relacionamento com Deus. É eu me relacionar com Deus. Deus sabe de tudo que eu preciso, Deus sabe de tudo que eu quero, mas Ele quer me ouvir. Qual pai aqui não sabe o que o seu filho precisa? Essa criança que está aqui, será que você não sabe o que ela precisa? Ela não sabe falar ainda. Mas na hora que ela aprender a falar, e mesmo antes de falar, ela já dá sinais. Quando ela está, aquele pequenininho ali não sabe falar, mas quando ele está com sede, ele sabe pedir água, sabe pedir comida. Quando ele está todo sujo, ele sabe falar que está sujo. Agora, o pai e a mãe não sabem? É lógico que sabe. Agora, se o filho não pede por orgulho, não, ela sabe, a obrigação dela é adivinhar o que eu preciso. É fazer o que eu quero. Não, isso não é ser filho. Filho tem relacionamento, filho tem amizade, companheirismo, tem tudo isso, né? Então aqui ele está falando Pai, e quando nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Coloca aqui para mim Romanos capítulo 5, versículo 1. Venha de Deus, tudo o que eu preciso. Tem sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Você precisa crer nisso. Quando você for orar, você não é inimigo de Deus. Eu não sou inimigo de Deus, Deus não é meu inimigo. Não, nós temos paz com Ele, nós já fomos justificados. Justificados. Eu não preciso inventar nada. 2 Coríntios 5, 18. Um outro versículo só para nós entendermos um pouco melhor sobre relacionamento com Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou.
Ele reconciliou-nos com Ele mesmo, foi Deus, para nos dar isso, para nos dar. E tudo isso provém de Deus, é dEle, provém dEle. A Bíblia não está falando que alguma coisa vai prover de mim, vai sair de mim para Deus. Não, tudo provém dEle. Então, meus irmãos, diferente de nós, queremos ser como os pagãos, que queremos influenciar Deus, exercer um domínio sobre Deus, achar que Deus tem que fazer a minha vontade. Nós queremos é fazer a vontade dEle. Esse é o primeiro sinal de um cristão. Ele sabe a vontade de Deus e ele faz a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. É diferente de um que não é cristão. É de uma pessoa que está na igreja por adesão. Adesão é aquele crente que está na igreja porque gosta da igreja. Mas ele não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não se santifica, não foge do mundo, não foge das coisas do mundo, não foge do pecado. Para ele pecar ou não pecar, tanto faz. Ele pecar, ele tem paz com o pecado, e ele acha que tem paz com Deus. Então, é uma pessoa que está na igreja por adesão. Agora, aquele que está na igreja por conversão, é diferente, ele nasceu de novo. O caminho que ele estava antes, pecar era normal. Se você for ali no boteco ali, quem está lá no boteco, ele está fazendo certo. Eu estou me divertindo, eu estou bebendo, minha cachaçinha, minha cerveja, estou aqui prostituindo. Olha, a cabeça dele, a mente dele não tem nenhuma acusação. É o caminho que ele está, que é o caminho do inferno, diz a Bíblia. É o caminho do pecado. Mas a hora que ele converte, ele muda de caminho, aqui agora já não é normal isso. Não. Aqui, isso aqui não é normal. Então ele foge dessas coisas porque ele nasceu de novo. Ele está na igreja agora por conversão e não por adesão. Então isso precisa ficar bem claro para nós, meus irmãos. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para nós. Agora a gente precisa parar também, sabe de quê? Para terminar aqui. Você sabe quando a gente encontra, geralmente num momento difícil, por exemplo, alguém perdeu um parente. A gente gosta muito de falar isso, não gosta? Ô irmão, é a vontade de Deus, irmão. Então toda desgraça é a vontade de Deus. Mas que vontade terrível é essa? Né? Ninguém ao comprar um carro zero, ninguém fala com você assim, ó irmão, foi vontade de Deus, viu? Ninguém fala isso. Se a pessoa, atenção, só nas desgraças. Aconteceu, não irmão, fica tranquilo, Deus está no controle. Não, Deus está no controle da minha vida, sim. Mas a vontade de Deus, ela volta lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Até quando ele fala não, até quando por quê ele fala não? Senhor, passa de mim esse cálice? Não. Você vai beber esse cálice, mas com uma diferença, eu vou beber junto com você. Os irmãos lembram lá de Isaías 43? Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Os irmãos lembram lá de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Não jogamos 3, eu vejo 4 que passeiam no fogo. Então, ele não vai te livrar do fogo, ele vai passar junto com você. Ele não vai te livrar de passar por essas coisas. Os irmãos estão entendendo? Então não é que Deus está lá no céu com a vontade dele, não, você vai passar por isso, e chicotada, não. Ele passa junto. Ele passa junto. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus para a minha vida. Então, meus irmãos, quando você for orar, não tente negociar com Deus, não inventa sacrifício para Deus te ouvir, não tenta fazer barganha com Deus, não fica usando um ritual, fazendo da oração ritual, né? Aquela coisa com medo de Deus. Não pense que Deus atende certos horários melhor do que outros horários, não. Deus, Ele nos atende o tempo todo. É nosso Pai, nós temos acesso a Ele, é o que Jesus deixou bem claro para nós. Vós tendes um Pai no céu. E que Ele quer que a vontade dEle prevaleça na terra e no céu. Na terra como no céu. Então, meus irmãos, que possamos, ao orar, sermos nós. Não mude.
Não mude voz, não fique inventando coisa. Tem coisas que Deus não vai nos atender, porque não está na hora. Toda oração que fazemos, ela chega diante de Deus, toda. Mateus 6,6, um pouco aqui, não fala que ele responde. Ele vos recompensará. O Pai que está em secreto vos recompensará. Qual que é essa recompensa? Orar. Passar momentos com Deus. Passar momentos com Deus. E eu volto a dizer aqui, nós podemos orar o tempo todo, e temos que orar, mas nós precisamos tirar um tempo para Deus. Nós precisamos aproximar de Deus. Isso aqui é relação, é amizade, companheirismo. Então eu preciso ter um tempo a sós com Deus, eu e Deus. No mais, eu posso falar com Ele o dia inteiro, o tempo todo. Até dormindo, meus irmãos, Ele nos visita, nos dá sonhos, fala conosco. Até em sonhos Ele quer relacionar conosco. Então, o dever é orar. Ora. Não tenha medo de orar. A oração, qualquer coisa que você colocar antes da oração, que não for o nome de Jesus, é heresia. A única coisa que Jesus falou para colocar antes da oração é o nome dele. Toda vez que vocês forem orar, e tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Qualquer outra coisa que eu colocar antes da oração, que não for o nome de Jesus, a Bíblia não apoia isso. Não temos nenhum respaldo bíblico. Eu posso mencionar o sangue na oração? Posso. O que eu não posso é entender que se eu não mencionar o sangue, Deus não me ouve. Não. É o nome de Jesus. É o nome. Ao começar um culto, por exemplo, quem vai começar aqui, ele não precisa criar aqui um ritual. Meus irmãos, eu já pensei assim antes, que se eu não orasse antes, se eu não começasse qualquer coisa sem oração, o que eu fizesse dali para frente, sem oração, Deus não ia me ouvir. Agora eu pergunto, que hora do dia hoje que Ele deixou de ser meu Pai? Mesmo eu falhando, mesmo você errando, você pai que está aqui, que hora que você deixou de ser pai do seu filho? Ele errou com você hoje. Ele não te deu bom dia, não conversou com você, hein? Ele deixou de ser seu filho? Você deixou de ser pai dele? Não. Meus irmãos, nós temos um pai no céu. Que hora que ele vai deixar de ser meu pai? Nunca, nunca. Ele sabe que eu vou errar? Sabe, porque eu vou errar por causa da minha natureza. Mas ele não vai deixar de ser meu pai. Agora, não permita que o diabo coloque na sua cabeça ou no seu coração que Deus não vai te ouvir. Que é isso, Deus? Você acha que Deus vai te ouvir? Um pecador asqueroso igual você? Você acabou de fazer aquilo ali, rapaz. O tempo inteiro, meus irmãos, o diabo trabalha contra isso. Ele não é assim, não. Você está muito longe de agradá-lo. Muito. Muito. Não adianta orar. Isso aí é uma causa perdida, não adianta orar. Você acha que essa voz é do Espírito Santo? Não. Então, meus irmãos, temos que orar. Temos que ter um momento no lugar secreto. Se esse lugar secreto seu está vazio, trate de preenchê-lo. Corre para ele. É ali que nós vamos ser recompensados. Interessante que aqui nessa versão fala recompensará publicamente. Porque antes aqui, ele fala assim, não seja como os fariseus que oram em pé nas praças, nas ruas, e eles querem ser vistos, e já foram recompensados. Sabe qual que é a recompensa de você mostrar para todo mundo que ora muito? É ser visto pelas pessoas. E sabe qual que é a recompensa de você orar no secreto? O Pai te vê. É o que está falando aqui. A tua porta e ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê. Essa é a nossa recompensa. Quem precisa saber que você ora é Deus. Não adianta sair fazendo propaganda, o fulano ora muito, ora demais. Não, Deus é que precisa ver. Deus precisa ver que nós oramos.
Amém, irmãos? Então, não fica tentando inventar orações, não. Filipenses 4:6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas antes fazer conhecida de Deus as vossas petições, através da oração, súplica e ação de graça. Então, é isso que você precisa, orar, suplicar e dar graças. Orar é quando você pede para você, suplicar é quando você pede para o outro, porque súplica é colocar no lugar do outro, sofrer pelo outro. E ações de graça. Não existe oração sem ação de graça. Sem um coração grato, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então eu preciso disso. Agora, faça conhecida de Deus as vossas petições, através da oração, da súplica e da ação de graça. Faça. Né? Nós não vamos estender mais aqui, mas petições, a gente sabe o que é uma petição, e quem tem poder para julgar uma petição é um juiz. E a Bíblia diz que quando eu levo a Deus, Ele conhece na hora. Amém, irmãos? É o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não tente inventar oração. Só use a Bíblia e seja você mesmo, e o Pai, Ele vai te recompensar. Amém? Vamos orar? Vamos orar um pouco, antes da gente terminar? Aonde nós estamos mesmo, cabeça baixa, curva a sua cabeça. Sabe aquele momento que você não passou com Deus hoje? Quem sabe, passa agora. Hein? Fala com Deus aonde você estiver. É seu pai, é o meu pai. Você vai falar com o seu pai agora. Amém, irmãos? Vamos orar, colocar de pé, vamos encerrar esse momento. E que possamos colocar em prática. O mais importante da oração, irmãos, é a prática dela. Quanto mais eu oro, mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço e sou conhecido por Deus, e mais eu fico íntimo de Deus. Não tem outro caminho que não seja a oração e a Bíblia. Oração e Bíblia é o que me aproxima de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, meu Deus, pela oração que Jesus nos ensinou. Meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deu, ó Deus, como regra de fé e prática. Meu Deus, porque podemos ter uma vida com o Senhor. Podemos nos relacionar com o Senhor. Podemos, ó Deus, conviver com o Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda a termos vida de oração, a vivermos a oração. Ó Deus, e sermos cada dia, ó Deus, parecido com Cristo Jesus. E que a tua vontade, ó Deus, ela prevaleça na nossa vida. Meu Deus, na terra como no céu, seja feita a tua vontade, ó Deus. Meu Deus, nos ajuda a cumprir essa jornada. Meu Deus, nos ajuda, ó Deus, a cumprir a carreira. Meu Deus, a acabar a carreira, ó Deus, e guardar a fé. E esperar a gloriosa coroa,
a qual o Senhor nos dará naquele glorioso dia. Meu Deus, leva-nos em paz, nos abençoe nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, está terminado assim